Uma prisão que não durou muito tempo. André do Rep ficou cerca de 1 ano no presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau, no interior paulista. Com o habeas corpus, o traficante deixou o presídio pela porta da frente. Antes de sair da cadeia, André do Rep se despediu dos presos nas celas. Passou por uma revista e assinou um alvará de soltura. Temos um novo André do Rep? Vamos analisar essa avaliação dos comentaristas da Jovem Pan sobre esse tema. Destaque que trata da questão de segurança pública e também decisões judiciais. O sérvio Žarko Pilipović, mafioso e aliado do PCC, saiu pela porta da frente da Penitenciária Federal de Brasília na manhã desta terça-feira. Você vê que ele começa a matéria falando, ele saiu pela porta da frente. Se o cara ganhou a liberdade, tinha que pular o muro? Não faz sentido essas conversas. E acendeu alerta na polícia e também nas autoridades. O traficante foi solto pela Justiça Federal de Santos após uma decisão publicada na noite da última sexta-feira, fora do expediente das forças de segurança. Pilipović é apontado como um dos principais agentes do crime organizado e foi capturado em abril deste ano na Bolívia, extraditado para o Brasil sob forte esquema de segurança, onde é investigado sobre tráfico de drogas que alimenta mercados europeus. O Ministério Público Federal chegou a entrar com recurso contra a soltura, mas a peça ainda não foi analisada pela Justiça. Segundo autoridades e policiais, o caso de Žarko tem altas chances de terminar como André do Rep, um dos criminosos mais procurados pelo Brasil, que foi solto pela Justiça e desapareceu. Bem, vamos chamar os nossos comentaristas e entender essa decisão. Mota, a Justiça autorizou a soltura de um dos maiores traficantes do mundo. Enfim, houve um pedido para que não fosse autorizada a soltura, só que esse pedido ainda está em análise. Caniato, não me peça para explicar essa decisão. Eu não conheço os detalhes do caso, por isso eu vou fazer um comentário genérico. No Brasil, apesar de todo o empenho das polícias estaduais e federal, parece que o Estado brasileiro perdeu a vontade de combater o narcotráfico. Vamos começar analisando esse primeiro contexto dele. Perdeu a vontade. A gente tem que entender que a polícia, o Estado, tem limites. Esses limites chama-se Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, Código de Processo Penal. Se não cumprir a regra, você está vivendo numa ditadura. Ele já começa fazendo no comentário dele uma introdução absurda. O tráfico de drogas é uma das atividades mais violentas e nefastas, mas há juristas brasileiros, inclusive em posições de autoridade, que defendem que o traficante é apenas um empreendedor. Aqui é um ponto interessante, né? Será que é um empreendedor ou não? Comenta aqui abaixo o que você acha a respeito disso. Eu vou pausar esse vídeo para poder fazer uma ponderação em cima desses comentários. Eu sempre falo que se você está preocupado com a saúde das pessoas, você tem que se preocupar também com outros alimentos, outras coisas que o ser humano acaba ingerindo, que também faz mal para a saúde, se a premissa é estou preocupado com a saúde. Se a premissa não é saúde, qual que seria a premissa? Entendeu? Se você não for inteligente para analisar o conteúdo desse tipo de fala, você fica à mercê de ficar ouvindo até mesmo a minha opinião aqui e acreditando. E não tem que acreditar na minha opinião cegamente, não. Tem que pensar por si só. Muitos intelectuais, professores universitários, pensadores, influencers, dizem que o uso de drogas é uma coisa normal, gente. É parte de um estilo de vida moderno. Isso é uma mentira. É uma mentira muito bem empacotada, muito bem financiada. E essa mentira pavimenta o caminho de muita gente. Ele fala que é mentira, mas ele não traz o contraponto. É mentira por quê? As pessoas usam entorpecentes por qual razão? O que traz esse vazio na vida do ser humano que precisa entorpecer a mente? Quando entorpecer a mente aqui, ele só tá só olhando para as drogas ilícitas. A minha revolta e meu protesto é esse. Por que ele não faz a mesma crítica para quem acaba se embebedando com cerveja, com uísque, com vinho?
Vai saber se ele não toma um vinhozinho, né, com a esposa, nada contra, estou só fazendo uma reflexão aqui. Para o abismo da dependência química. A droga e o tráfico de drogas destrói famílias, corrompe a sociedade e mata muito. Mas o Estado brasileiro está prestes a fazer um mutirão. O Estado brasileiro está prestes a fazer um mutirão para soltar traficantes que foram presos com até 40 gramas de maconha. Pois é, inclusive as pessoas que nos acompanham devem ficar surpresas com a decisão, mas talvez desconfiem que ele tenha sido flagrado com uma quantidade pequena de drogas, talvez. Bom, em 2015, Zarco foi flagrado com 172 quilos de cocaína em um bote, enquanto se preparava para enviar em um navio para despachar essa quantidade para a Europa. Você, Luiz Felipe Dávila, a decisão da Justiça, soltando um dos maiores traficantes do mundo, aliado do PCC, é importante reforçar a informação. O Ministério Público pediu que essa soltura não fosse autorizada, só que a Justiça ainda analisa esse pedido, mas já determinou a soltura. A Justiça pediu para não soltar o cara, mas a Justiça soltou o cara. É bizarro, velho, é bizarro. Caniato, existe uma correlação entre impunidade e crime. O crime no Brasil cresce e principalmente o tráfico de drogas. O Brasil se tornou hoje a principal rota de exportação de droga do mundo. Nós já dissemos aqui várias vezes como o PCC e outras organizações criminosas se tornaram as maiores organizações criminosas do mundo. Tudo isso por causa da droga. A droga é que financia todas as outras atividades. E esta droga só passa por esse enorme corredor chamado Brasil, em direção a todos os países do mundo, porque a justiça não age com a firmeza que a lei demanda. Depende qual lei, qual justiça você está falando, porque para traficante pequeno, para crimes de menor potencial, quando eu digo isso, é aqueles crimes que não tem tanta repercussão, você não tem noção como o Tribunal de Justiça de São Paulo não concede benefício, o juiz de primeira instância não concede benefício. É que esse cara aqui, mano, não deve ter noção nenhuma do que é realmente uma política pública na vida real. Eles pegam esses casos de grande repercussão para medir o judiciário e medir a realidade do sistema prisional com essa régua. Totalmente injusta, porque o que acontece com esses grandes traficantes é uma exceção à regra. A maioria de juízes de primeiro e segundo grau, tanto na primeira instância quanto nos tribunais, são juízes que não dão moleza. É só você ler as decisões. Pesquisa a jurisprudência de Tribunal de Justiça, leia decisões. Por isso que eu falo, esses caras aqui eles não têm noção, eles não sabem do que estão falando, com toda certeza. A justiça no Brasil é, na verdade, o retrato perfeito da impunidade. Está aí a fotografia de hoje. Você vê como é que ele forma o raciocínio dele totalmente equivocado? A justiça, essa é a fotografia. Medir pela exceção é a fotografia. Um minuto atrás o apresentador falou sobre o mutirão. Acho que foi o Mota que falou sobre o mutirão. O mutirão justamente... Olha como é que tem uma contradição na própria reportagem. O mutirão judiciário para liberar esses presos que estão cumprindo pena de forma, digamos assim, colocar uma aspas aqui, ilegal, isso denota que o nosso judiciário prende mais e mantém o cara preso e não é essa moleza como ele tenta expressar com o comentário dele. É bizarro, cara. Um dos maiores traficantes do mundo sai pela porta da frente de uma prisão, assim como André do Rap. Bizarro. Mostra que a justiça está dando um tapa na cara do brasileiro. Não só da sociedade brasileira, mas de todos, pais, mães de família, que zelam pela educação de seus filhos, que fazem um esforço enorme para manter os seus filhos longe da droga e, além de tudo, mostra que no Brasil o crime compensa. Pois é, quando a gente trata de questões que envolvem os dispositivos que permitem que pessoas que cometeram crimes possam ficar longos períodos na rua, ou seja, fora da detenção, por diversas vezes eu escutei o Cristiano Beraldo citar
dar o exemplo do caso de André do Rap. E não é incomum agora, viu, Beraldo? Muitos portais de notícias fazendo esse paralelo, essa comparação. Seria esse episódio um episódio parecido ou seria o Zarco Piripovich o novo André do Rap? Canhato, sabe por que não é igual? Porque a vergonha só aumenta. Se você já viu o que aconteceu no caso de André do Rap, a responsabilidade da justiça em determinar a soltura de alguém que é pego com mais de 100 quilos de cocaína tem que ser multiplicado. Essa é uma figura que as informações que nós estamos trazendo aqui sobre ele são conhecidas fartamente pela polícia estadual, polícia federal, pela justiça. Mas mesmo assim, há aquele que acha que não tem problema, ele merece, ele cumpriu os requisitos legais, como se no Brasil aqueles que estão encarcerados apenas porque não cumprem os requisitos legais para a soltura. Não, nós vivemos nesse país que banaliza a prisão independente da gravidade do crime, porque o traficante ele não tem responsabilidade somente pelo ato que o levou à prisão. O sistema do tráfico de drogas é o sistema que fomenta a violência, aquela violência que nos atinge com o rouba-carro, rouba-celular, aquela garotada que fica ali esperando a senhora passar para pegar a bolsa, empurra a senhora, ela quebra a bacia muitas vezes, passa o resto da vida num hospital, numa cadeira de rodas, porque um marginal desse queria roubar sua bolsa, seu relógio, seu brinco, para poder comprar maconha. Parte de uma premissa aqui, deixa eu fazer um comentário, ó, o que ele faz. Ele faz aqui uma premissa dizendo que o tráfico ele acaba desencadeando toda a criminalidade subsequente. Olha o perigo de um raciocínio aqui, por isso que eu falo, tinha que ter um Arquimedes lá para também fazer uma ponderação. Me convida aí, Jovem Pan, para participar de alguns debates. Porque ele faz uma construção argumentativa falando, se está acontecendo furto, se esses moleques estão roubando na quebrada, é porque eles querem fumar um baseado de maconha. A minha pergunta para você de forma sincera, responde aqui no comentário. Esse garoto que furtou, vendeu esse item do furto, ele só vai usar maconha? Será que ele não vai tomar um combo também de uísque? Será que ele também não vai tomar uma cervejinha? Quer dizer, então os donos de bares, os proprietários das indústrias de bebida alcoólica também deveriam responder por uma simples linha de raciocínio lógica. Se o jovem pratica um ato pensando em usar uma droga, por isso a responsabilidade é do tráfico, tem que usar a mesma métrica, a mesma linha de raciocínio, se com o dinheiro proveniente desse crime de furto ou assalto, ele usar qualquer outro tipo de droga lícita. Senão não faz sentido nenhum. Senão você não respeita o mesmo caminho de raciocínio. Ah, mas esse aqui que é lícito, tá tudo bem. Ah, então você tá sempre buscando a ilicitude ou licitude do ato. Essa é minha briga. Essa é minha grande revolta pela hipocrisia argumentativa, cara. É bizarro, é bizarro. Fazem o que querem, a gente vive com medo. Quem pode carro blindado, quem tá em casa segurança, câmera, paga um condomínio mais alto, porque tem que ter segurança no prédio. Aí paga, junto com as outras casas da rua, segurança para ficar na rua. E a gente vive essa paranoia no Brasil. Mas a bandidagem não. A bandidagem vai em cana na certeza que vai encontrar em algum momento uma mão amiga que vai lhe devolver ao convívio social. Afinal de contas, a responsabilidade pela ressocialização, Canhato, é da sociedade, não é isso que eles pensam? Vamos desencarcerar, saidinha, não, a sociedade tem que acolher e ressocializar o preso, o marginal, o bandido, o assassino, o traficante, o ladrão. A culpa e a responsabilidade é nossa. É assim que está a dinâmica no Brasil. Pois bem, Canhato, meu sonho é morar num país onde se pegue um preso desse e se tatue bem grande na sua testa o número da lei que ele violou para estar preso. Então, você vê como é que é engraçado, né? Esse aqui é o cidadão de bem que está falando para não respeitar a Constituição Federal, para colocar uma marca praticamente como se a gente voltasse para a lei de talião. O cara quer tatuar na testa do cara que foi preso, tipo assim, 157, artigo 33. Olha o absurdo. Mas dá para ver que esse rapaz ele foi criado no Leitinã, né? Aquele rapaz que empinava a pipa,
usando ventilador, aquele jogava bolinha de gude no carpete. Isso aqui nunca saiu na mão, nunca teve uma vida, digamos assim, para conhecer a realidade, para saber quanta besteira esse cara fala. É bizarro o tanto de besteira. Ah, então tem que ter socialização. Lógico que tem que ter a ressocialização, tem que ter a socialização e a ressocialização, porque no Brasil não existe pena perpétua. Logo, qualquer pessoa que hoje está encarcerada, um dia ela volta para a sociedade. Se esse rapaz fosse um pouco mais coerente e minimamente inteligente, o que ele pensaria? A ressocialização é importante, porque um dia esse cara vai voltar para a sociedade. Eu não quero que ele volte para estar integrado a uma organização criminosa. Eu quero que ele volte para que ele possa se arrepender dos seus erros, arrumar um trabalho e ter uma vida digna. Seria o mínimo de pensamento crítico racional. Mas o que percebe-se na fala dele é raiva, ódio. Queremos um direito penal punitivista no sentido de vingança, não de cumprir as regras do jogo. Porque cumprir a regra do jogo, a garantia processual, ela mostra que um dia, se você for julgado pelo esse Estado, vai ter regras que vai limitar o poder estatal, o poder de punir. É isso que, infelizmente, muitas pessoas não pensam e acabam fazendo esse tipo de comentário absurdo. Porque a qualquer lugar que ele vá, se fugir, se sair na maciota da prisão, tá todo mundo sabendo qual foi o crime que ele cometeu. No dia que cumprir sua pena, apaga a tatuagem. Já a tecnologia à vontade para isso. Mas não tem essa história de preso sair aí na maciota e ficar convivendo na sociedade como se fosse um outro qualquer. Não é. Quebrou a lei, é marginal. Tem que cumprir pena e no Brasil não se cumpre pena. Será que ele fala isso do Lula? Será que ele fala isso também do presidente do partido do Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, que já cumpriu pena? Ambos passaram pela cadeia. Eu poderia citar muitos outros que já cumpriram pena, que já passaram pela cadeia. Será que ele fala com essa mesma forma? Será que ele é tão macho assim para falar desse jeito na cara dos caras? Duvido, eu duvido. Esse negócio de um sexto da pena, de saidinha disso, de auxílio daquilo, duvido! Glamoriza a bandidagem. E a gente vê, outro dia tinha cena aí, filho de um traficante dos maiores do Brasil, que é metido a cantor, posando de helicóptero num campo de uma comunidade, não sei se do Rio de Janeiro ou de São Paulo, idolatrado, um vagabundo que canta em defesa do marginal. Aí vai lá, a juventude aplaude, que abraça. Eu chamando o filho do cara, só porque o pai dele tá preso, chamou o moleque de marginal. Olha o absurdo, cara. Nem sabe se o menino faz parte do crime ou não, se tem algum vínculo ou não, só porque o menino canta ali algumas letras de protesto. Eu nunca analisei, nem sei a letra deles, mas já taxou o cara de marginal, mano. Olha que bizarro. A imprensa é perigosa, hein, mano? A imprensa é perigosa. Quer tá junto, quer tirar foto, é o ídolo. O ídolo desses jovens já é um marginal. O que esperar do futuro dessas crianças? Meu Deus. Então está tudo absolutamente deturpado, Caniato. Então eu olho, por exemplo, a Singapura, que pega figuras como esse, aí tinha chance nenhuma de sair vivo da cadeia. Mas pega a gente que comete atos ilícitos muito menores e condena a chibatada. Quero saber se quem toma uma chibatada lá em Singapura se volta a cometer o mesmo crime. Não volta. É um fato concreto. Mas no Brasil a gente só assiste e se inspira no que há de pior. E produzimos esse país onde os marginais é que estão dominando. O cara queria que desse chibatada nos presos, mano. Meu Deus, que bizarro, mano. É bizarro. Sabe o que é o pior? Tem muita gente que acaba formando a sua opinião ouvindo isso. E tem gente que gosta, tem gente que concorda. E tá tudo bem também. Eu acho que no Estado democrático de direito a gente tem que dar liberdade até mesmo pros idiotas pensarem esses absurdos. Essa é a beleza da democracia, cara. Que engraçado, mano. Pois é, claro que a nossa audiência é sempre atenta aos comentários dos nossos analistas e lembraram, quando o Beraldo fez essa sugestão muito aborrecido, nervoso e exaltado, fez a sugestão da tatuagem, lembraram de um caso que o cara teve a bicicleta roubada, ele achou o rapaz e tatuou: eu sou ladrão e vacilão. Aí, depois de muito tempo, o menino conseguiu apagar a tal tatuagem. Mas daí ele foi pego roubando outra coisa. Daí muitos falaram, bom, não deveria ter apagado, né? Bom, a gente segue aqui, ainda nesse episódio. Agora, Dávila, tem uma situação que acaba deixando a gente intrigado. Claro que a gente não tem detalhes dessa decisão judicial. Vamos aguardar o avanço disso. Muita gente chegando, inclusive, nesse momento aqui do programa, agradecendo muito a parceria de todos. Então, um aliado do PCC, um famoso mafioso, um operador do tráfico de drogas com conexão com a máfia sérvia,
foi solto pela Justiça Federal. Mas essa decisão foi publicada na noite da última sexta-feira, fora do expediente das forças de segurança. Qual era a expectativa? Que a soltura fosse efetivada somente na segunda-feira. Mas não, isso aconteceu depois das 9 horas da noite. E a dúvida é, será que ele se tornará um novo André do Rap, que desapareceu, sumiu? Porque o que acontece? O Ministério Público Federal entrou com um recurso contra a soltura, só que essa peça, esse pedido ainda não foi analisado pela Justiça. Pode ser que a Justiça avalie essa peça do Ministério Público e peça, mais uma vez, o encarceramento, a detenção desse mafioso. Enfim, a gente precisa aguardar, mas trata-se de um protocolo inusitado, diferente. Você, Dávila, quer trazer sua reflexão sobre esse estranhamento que muitos estão manifestando para essa publicação depois do horário de expediente das forças de segurança, Dávila? Aqui é um ponto importante, eu sou coerente, mano. Não sou coerente também, não sou o dono da coerência, nem o sabidão, tá? Não tem essa aqui comigo. Eu sou humilde o suficiente para falar, isso aqui faz sentido, tô errado, tô certo, eu não tenho vaidade nenhuma em ter sempre razão. Mas aqui o que o âncora do jornal fala faz sentido. Aparentemente foi feita uma manobra ali para publicar a decisão num horário estratégico, para evitar qualquer tipo de barulho e aí soltar o cara. É um argumento bacana esse aqui, mano. E faz um pouco de sentido, sim. De ter manobra. E existem manobras, né? Quando o cara tem muito dinheiro, é possível fazer algumas manobras. Esse estranhamento, Caniato, tem algo a ver com um assunto que tratamos com frequência nos Pingos nos Is, que é a infiltração do crime organizado no Poder Judiciário brasileiro. Não podemos esquecer que hoje o crime organizado financia muito bem advogados, promotores, juízes. Então, toda vez que causa estranhamento uma decisão, é preciso aprofundar a investigação para ver se não existe conotação com esse financiamento do crime organizado. E isso hoje tornou-se algo urgente de se fazer. Além de decisões descabidas que mostram a impunidade reinando no país, nós precisamos investigar até que ponto a justiça brasileira já está contaminada pela influência do dinheiro sujo do tráfico de drogas na justiça brasileira. E da política. Quando a gente fala que seria preciso ter uma força-tarefa, Mota, de todas as figuras, entidades que estão conectadas, quando a gente fala na justiça brasileira, também nas forças de segurança, isso não necessariamente tem a ver com a elaboração de novas leis ou criação de novos dispositivos, mas é uma reflexão sobre o atual momento e de que maneira os operadores devem tratar de questões tão sensíveis, né? Quando a gente fala da soltura de um mafioso pela Justiça Federal. Isso não tem nada a ver com lei, Caniato. Isso tem a ver com as ideias. Se você tem as ideias erradas, nenhuma lei vai resolver. Porque você interpreta a lei do jeito que você quer, você toma uma decisão num plantão ou à noite, tá? E as coisas acontecem. O que o Brasil precisa agora é uma mudança de ideias. A maioria da população tem as ideias corretas. E as forças policiais também, na sua esmagadora maioria, também têm a sua bússola moral correta. Aqui ele parte de uma premissa, vou fazer uma provocação aqui. Se ele fala que a maioria das pessoas tem a ideia correta, isso faz eu concluir que a escolha do presidente Lula foi a escolha correta, porque se a maioria venceu no voto, partimos de uma premissa, seguindo o raciocínio dele, partimos de uma premissa de que as pessoas escolheram de forma correta Lula. E Lula tem uma forma de pensar mais esquerdista que contraria totalmente o que ele está falando. Então, para você ver como é que a coerência é uma coisa difícil de se manter. É muito difícil você ser coerente ao seu pensamento crítico e não ser uma pessoa hipócrita. Muitas vezes eu cometo também esses deslizes e até caio na armadilha da hipocrisia também. É o que está acontecendo com ele. É muito engraçado, velho. O erro está na cabeça de algumas poucas pessoas
que estão em posições de poder no Brasil e têm o poder de influenciar o funcionamento da máquina de justiça criminal. Certo. Algumas dessas pessoas foram convencidas de ideias erradas, né? Como essa ideia de que o tráfico de drogas é uma atividade empresarial, que a droga não faz mal nenhum, né? Que é possível você estabelecer um limite de peso e acima desse limite você diz que a pessoa é traficante, abaixo desse limite você diz que a pessoa é usuária. E uma das piores ideias que está em circulação é essa história do uso recreativo. Tá? Então você cria essa expressão e ela tira toda a culpa do usuário de drogas. O usuário de drogas é o financiador do narcotráfico. O narcotráfico não existiria se não existisse alguém que usa a droga. Que diferença faz se essa pessoa usa a droga porque já se tornou dependente ou simplesmente por recreação? Não faz absolutamente diferença nenhuma. Então, Caniato, o que nós... Não, de fato, isso aqui faz sim, isso aqui é verdade. Tem razão. Por isso que tem que atacar o quê? Tem que atacar a causa. Por que o ser humano usa entorpecentes? Por quê? Por que as pessoas gostam de fumar o cigarrinho do capiroto? Por que as pessoas gostam de todo final de semana encher o talaco de cerveja, ou de uísque, ou de qualquer outro tipo de bebida? Por quê? Porque aí a gente tem que entrar num debate filosófico e psicológico. Mas é isso aí, faz sentido. Nós precisamos, no Brasil, que voltem a dominar as ideias certas. E na minha visão, para encerrar aqui o meu comentário, isso é tarefa de cada um de nós brasileiros. Nós não podemos ficar calados quando nós ouvirmos alguém disseminando essa desinformação, dizendo que droga não tem nada demais, que maconha não faz mal, que a polícia no Brasil só prende pobre. A gente está vendo aí o pobre, né, que saiu pela porta da frente da cadeia em Brasília. Não foi o único caso. Então... Caramba, chamar esse traficante de pobre é um absurdo, hein, mano? Que absurdo. Mano, não dá pra levar a sério. Sinceramente, não dá pra levar a sério. Os caras estão de brincadeira com esses comentários aqui, mano. Estão de brincadeira, viu, mano? Você, espectador, você que é ouvinte, não fique calado. Proteste. Não aceite que essas ideias erradas sejam divulgadas no seu trabalho, na condução, na reunião da escola dos seus filhos. Certo. Toda vez que você ouvir uma ideia errada, levante a mão, proteste e corrija. É assim que a gente molda o nosso futuro. Enfim, esses foram os comentários aqui da Jovem Pan a respeito do possível novo André do Rap. Últimas considerações sobre esse vídeo é o seguinte, pessoal, falando sério agora. Temos que tomar cuidado com esses formadores de opinião. Não tô nem dizendo esses aqui que eu tô fazendo um contraponto. De modo geral, também tem muito cara da esquerda que fala um monte de bobagem. Todo mundo fala bobagem, eu falo bobagem também. A minha bandeira aqui sempre é fazer um filtro dentro de você analisar o contexto, analisar o conteúdo dessas falas, passar pelo seu crivo crítico para que você tome uma decisão mais coerente e equilibrada. Quando você parte de uma premissa de que as leis não devem ser respeitadas, Constituição Federal, Código de Processo Penal, a regra do jogo, você deseja que exista um movimento social, que não existam regras estipuladas. O que eu quero dizer com isso? Se existem essas regras e elas devem ser respeitadas, se o cara tá no direito, por mais que ele seja um grande traficante, um pequeno traficante, um médio traficante, se ele entrou no direito de ter um benefício que também está tipificado, que também é um direito lá da lei, não faz sentido nenhum você criticar o judiciário, porque é o que está na lei. Essa é uma coerência para você que se diz respeitador da lei. Agora, se você quer formar a sua opinião e a sua lei baseado no tipo de pessoa, ó, pro Zezinho vale, mas pro Marcola não vale. Pro Humberto vale, mas pro Fernandinho Beiramar não vale. Vale pro Bolsonaro, mas não vale pro Lula. Se você cai nessa, cara, de boa. Aí de boa, mano. Aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer com você. Eu vou continuar te respeitando, mas aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tudo bem, então? Beleza? Mas qual que é a sua opinião? Pô, escreve aí sua opinião. Sempre é importante. Eu leio todos os comentários. Acho muito interessante alguns comentários aqui. Tem muitos que não concordam, tá tudo certo. O importante é a gente promover um bom debate, tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu like, porque isso é muito importante pro nosso trabalho. Beleza? Um grande abraço, até nosso próximo encontro. Valeu!